palavra e as todos aqueles, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-lo-ei ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, disse Jesus. Mateus 7:24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo. Na galeria dos tipos veneráveis da fé, entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Dali se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o valor dos homens moderados, que, registrando os ensinamentos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia a dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra sagrada é indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Que tenhamos todos uma boa reunião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esta reunião, neste formato, né? Já estamos acostumados, mas em breve, quem sabe, na hora que essa atribulação da pandemia começar a se apaziguar, devido às vacinas serem dadas, né? Nós seguramente voltaremos às reuniões presenciais, né? Que assim seja, né? Porque... E até a gente vai achar que é o novo normal, né? Estar na fraternidade novamente, né? Que a gente já está tão acostumado nesse formato. Mas isso foi bom, foi um aprendizado, né? Para nós, a gente se une nesse horário, todo horário, em toda semana, né? E a gente consegue, né? Nos unir mentalmente, espiritualmente, e sentimos a presença de todos, junto com toda a espiritualidade da casa e todos os nossos mentores, né? Inclusive o Mestre Jesus, né? Que nos abençoa, que nos dá essa força para seguirmos em frente. Então, nossa reunião é bem simples, né? Só dando uma explicaçãozinha. A abertura foi feita aí, agora uma leitura, né? De algum livro espírita, né? Pela Rita, né? Rita Rosada. Depois, eu, né? Já estou fazendo a abertura aqui, uma pequena prece, né? Para quem não me conhece, meu nome é Clodoaldo, né? E a gente faz essa pequena reflexão e essa pequena oração para a gente se ligar, né? E nos ligarmos à espiritualidade também. Depois, né? Nós teremos o Evangelho, né? Que será feito pela Rose, né?
sempre traz um tema do Evangelho do Mestre, né, do Mestre Jesus, e à luz da explicação da doutrina espírita, né, trazendo essas explicações lógicas, né, que o espiritismo a gente busca muito a lógica, né, uma fé raciocinada, né. Então, e realmente esses temas deixados por Jesus no Evangelho, a gente traz para atualidades de hoje também, né? Depois do Evangelho, teremos as vibrações que serão ministradas pela Elisa. E nesse momento, a gente já foi abastecido pelo Evangelho, né? A gente começa a se ligar e aí a gente passa a doar um pouquinho, né? Através da vibração. A gente abre nossos corações, a gente acompanha o direcionamento que a Elisa vai fazer na vibração, e a gente projeta, a gente vibra, né? Para aquilo que ela vai nos direcionando. Que essa energia mental, ela vai ser direcionada através de nós e com a ajuda da espiritualidade. E depois teremos o relaxamento com a Margarete e passe coletivo, né? É o momento nosso, né? Nós fazemos um relaxamento, apaziguamos os nossos sentimentos e sentimos e nos abrimos a receber as energias do passe, né? Nesse momento é nosso. Vamos pensar só em nós. Não é orgulho, não é um momento que é nosso. A gente vai receber essas energias para a gente se fortalecer para a semana, né? E assim por diante, né? Então, vamos agora, se possível, fechar os olhos para uma melhor concentração. Vamos relaxando, vamos respirando profundamente e vamos nos ligando a toda a espiritualidade, ao Pai, a Jesus, para que possamos absorver o máximo desta reunião. E para isso, vamos chegando ao Pai com a oração do Mestre que nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, boa noite para todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite para dividir essa reflexão sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho nesse Evangelho que vem bem lá da Bíblia, textos retirados da Bíblia, que Kardec traz para a nossa reflexão. Capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Como Kardec coloca no Evangelho, bem-aventurados os puros de coração e verão a Deus. Nós vamos falar sobre a verdadeira pureza e mãos não lavadas, que estão lá nos itens 8, 9 e 10 desse capítulo. A gente sempre recomenda, quem tiver o Evangelho, que faça uma leitura para ter assim, uma ideia melhor sobre tudo aquilo que a gente fala na reunião. Sabemos que Jesus nasceu, viveu na Palestina, que foi a região que ele escolheu para realizar a sua missão, que era ensinar sobre o reino de Deus, esse reino que está lá dentro de nós mesmos. E foi na Galileia, na região da Galileia,
que a sua tarefa ganhou mais força, porque ali, nessa região, as mentes e os corações estavam mais abertas para ouvir as palavras de Jesus, que continham mensagens muito diferentes do que se pregava até então. Porque o discurso de Jesus mexia, abalava as estruturas psicológicas daquele povo tão fechado, as novidades, tão encarcerado nas regras, nas leis de Moisés, e que preferia não mudar aquela situação cômoda, tranquila, não queria dar espaço para ideias que provocavam reflexões, faziam pensar, despertavam as consciências adormecidas por tanto tempo daquela gente. E, no entanto, acreditava em Deus. Era um povo religioso. E do que Jesus falava? Jesus falava, mostrava a força do amor, da esperança, das conquistas morais que nós vamos realizando durante o nosso tempo de vida neste mundo. Ele falava da verdadeira vida, da vida do espírito e da importância de aprendermos a ser bons, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Aí está a pureza de coração. Nós vamos ser testados neste mundo, é bem verdade, dores, atribulações, dificuldades, problemas, tudo isso e mais um pouco nós teremos que enfrentar nesse percurso, mas faz parte do aprendizado e fortalece a nossa conexão com o Pai, como dizia Jesus. Em compensação, nós vamos deixando para trás sentimentos inferiores que já não dizem muito a respeito de nós, pois nós estamos em busca da pureza de coração. Nós digamos, porém, que é muito mais fácil aparentar do que exercer a virtude no estágio evolutivo que, por ora, caminhamos. Ainda acontece assim nos nossos dias, embora a busca pela espiritualização cresça a olhos vistos, através dos caminhos da religião, que é uma coisa assim muito animadora para todos nós. Ainda bem que acontece, não é? E era assim que acontecia no tempo de Jesus, e que é o tema do nosso evangelho de hoje. É um assunto muito interessante, porque nos informa sobre vários episódios da passagem de Jesus pelo território da Galileia, e mais no final já do seu apostolado, em Jerusalém, onde ele se defronta com a hipocrisia dos fariseus e a dureza dos seus corações, que teimavam em não reconhecer nele, em Jesus, o enviado, o Messias prometido. Os fariseus achavam o quê? Eles achavam que comparecer na sinagoga, sacrificar animais e aves, oferecer o dízimo, cumprir as disciplinas do culto, respeitar o sábado, jejuar e observar outras práticas formais era suficiente para ter a consciência tranquila e merecer as graças de Jeová. Se algum problema acontecesse na comunidade devido a comportamento pecaminoso ou por falta de observância dos textos sagrados, o que acontecia? O que eles faziam? Realizava-se um culto especial, no qual, por força de alguma mágica lá que eles inventavam, ou algum encantamento que eles também criavam, vamos dizer assim, os pecados ou transgressões dos fiéis, olha que interessante, eram transferidos para um bode,
e seria imolado, ou seja, esse bode seria sacrificado. Então, daí a expressão bode expiatório, quando se pretende arranjar um inocente para pagar pela culpa alheia. Jesus, por sua vez, como nós sabemos, ele operava prodígios. Os milagres que a gente conhece como milagres, se não são milagres como nós estudamos a doutrina espírita, sabemos, não é? E ele transmitia ensinamentos que contrariavam a orientação deixada por Moisés. Leis que os judeus haviam misturado com as leis civis, leis dos homens, para o seu próprio interesse, é lógico. Principalmente os fariseus e os doutores da lei. O que acontecia? Jesus encantava as multidões por onde passava. Ele provocava o ciúme, provocava a inveja e, principalmente, grande preocupação entre os poderosos. Então, as autoridades religiosas de Jerusalém enviavam os escribas e os fariseus para vigiar as ações de Jesus. Era preciso ter cuidado com aquele Galileu que muitos acreditavam ser o Messias e que poderia subverter a ordem religiosa instaurada e controlada rigidamente por aquelas mesmas autoridades. Acompanhando os passos de Jesus e de seus discípulos durante seu ministério pela Galileia, constataram uma falta gravíssima. Os discípulos do Nazareno não se submetiam ao ritual das mãos. Talvez lavassem as mãos, mas apenas superficialmente. Então, vamos entender todo esse episódio, que é o tema aqui do nosso evangelho. Vamos fazer a leitura do item 8 desse capítulo, que diz assim: Então, escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando tomam as refeições? Mas Jesus lhes respondeu: Por que violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honra pai e mãe, e este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus aproveita-se a vós, este satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista a seu pai ou a sua mãe. E assim, tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías já profetizou sobre vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. Então, vejo que Jesus já estava se defrontando com os fariseus. Então, vamos entender essa parte. No que consistia esse ritual de lavar as mãos? Era um ritual que, como muitos outros, vinha de tradições muito antigas, de cerimônias religiosas que os judeus expandiram para o dia a dia das pessoas. Estava lá no Velho Testamento. Eles trouxeram para a vida do dia a dia das pessoas. Então, como é que era isso? Olha só. Era preciso lavar 2 vezes as mãos até os pulsos. Na primeira vez, retiravam-se as impurezas.
Na segunda, as gotículas residuais contaminadas. Depois, as mãos deviam ser erguidas, ficar erguidas e ficar secando. Não podia mexer as mãos. Só depois é que eles iam fazer as refeições. Olha só. E era uma prática que devia ser seguida rigorosamente por todo mundo. Jesus havia dito que ele viera para cumprir a lei e não para destruí-la. Mas ele contesta os absurdos, os exageros exigidos pela classe dominante em relação ao cumprimento de regras sem sentido para o bem das pessoas. Tem coisa que não tinha sentido, né? Mas os fariseus não aceitavam. Vejamos a sua resposta quanto à questão de honrar pai e mãe, que implicava não apenas em respeitá-los, mas também em dar-lhes amparo e assistência na velhice, coisa que muitos daqueles controladores não faziam. Colocavam seus bens como corbã. O que é isso? Ofertas ao templo. Assim, esses bens eram utilizados para o que desejassem, menos para dá-los aos pais. Olha que espertos, né? Punham os bens lá no templo e não mexiam neles. Eles se sentiam, assim, desobrigados de amparar os pais na velhice, embora estivessem desobedecendo a um preceito divino. Como Jesus conhecia muito bem as Escrituras, expôs claramente e sem nenhum receio as mazelas dos escribas e dos fariseus. Eles devem ter adorado, né, quando Jesus falou isso claramente. E voltando-se para a multidão, Jesus pronunciou um dos ensinamentos mais importantes e dos mais conhecidos por todos nós. Ele disse assim: ouvi-me todos e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é que o contamina. E mais tarde, conversando com os discípulos, ele explicou: tudo que entra no homem não pode contaminá-lo, porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado em lugar escuso. O que sai do homem, isso é que o contamina, pois do interior do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a malícia, a mentira, a intemperança, a inveja, a calúnia, o orgulho, a loucura. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Quem narra isso é Mateus, no capítulo 15, versículos de 1 a 20. Esse discurso de Jesus certamente desagradou profundamente os fariseus. E para arrematar, Jesus ainda faz uma colocação muito importante, dizendo: toda planta que meu pai não plantou será arrancada, referindo-se a todo uso, costume, hábito ou lei que não estivesse de acordo com a lei de Deus, que é o bem. Melhor dizendo, tudo que traz prejuízo a qualquer pessoa ou a si mesmo, que não traz benefício, que não foi criado por Deus, mas que se constitui em mandamento dos homens ainda imperfeitos, egoístas e orgulhosos, e que se julgam poderosos. O caminho é um só, vai desaparecer da humanidade terrestre regenerada. Jesus falou as coisas há 2000 anos atrás, e é isso que acontece, né? As palavras de Jesus, seus pensamentos e seus exemplos marcaram de forma definitiva o mundo. Nunca mais seríamos os mesmos.
ainda que o nosso entendimento e a nossa aceitação demorassem a chegar. Então, a partir dessa lição de hoje, nós podemos fazer uma análise de como nós andamos espiritualmente. Olhando lá para dentro de nós mesmos, nós podemos ter uma ideia bem definida de tudo aquilo que habita o nosso coração. Tendo a ajuda dessa doutrina tão maravilhosa, nós vamos ver, então, o que diz o codificador. Kardec fala de 3 atitudes reveladoras sobre o nosso crescimento espiritual. Ele fala, a primeira, nós não pensamos no mal. É sinal que o nosso progresso espiritual é muito bom. A segunda, pensamos no mal, mas o repelimos. Quer dizer que o nosso progresso espiritual, nesse caso, é relativo. Nós podemos dizer que estamos bem encaminhados, muito bem encaminhados. A terceira, pensamos no mal e sentimos prazer com isso. Nesse caso, o progresso moral é incipiente, a ignorância é grande, assim há muito trabalho a ser realizado para vencer as imperfeições que fazem de nós espíritos tão necessitados de sabedoria. E agora? Onde é que a gente se coloca, né? Será que a gente já pode se colocar na primeira categoria? Se a gente já tivesse alcançado a pureza de coração, com certeza a gente não estava nem nesse mundo mais, né? A gente já estaria habitando um mundo muito diferente. Fazer com que ideias, sentimentos, pensamentos que tornam o nosso coração impuro se transformem para o bem, para a paz. É trabalho longo que requer muita força e muita coragem. Ajuda nós vamos sempre encontrar em Jesus e em seus missionários da luz. Que não nos falte nunca esse sentimento maior que a fé. E lembrar Kardec nunca é demais. Ele diz assim, não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, que nós possamos agradecer pela oportunidade tão grande de recebermos esses ensinamentos de Jesus, sempre nos mostrando o caminho para nos tornarmos pessoas melhores e mais felizes. Que brilhe a nossa luz. Que assim seja. Obrigada para todo mundo, tá? Muita luz para todos nós. Boa noite a todos. Depois dessas palavras do Evangelho, né? Então, nós somos impulsionados a fazer o bem, né? E é o que nós vamos fazer agora. Mesmo que à distância, nós vamos desejar para os nossos irmãos, através do nosso pensamento, tudo aquilo de bom que nós desejamos para nós, né? Para a nossa família, nós vamos desejar para aqueles que nós não conhecemos, mesmo à distância, nós podemos ajudá-los, sim. Então, convido a todos, neste momento, a fechar os olhos, só para melhor concentração. E vamos mentalizar uma luz que nos envolve, que nos traz paz e equilíbrio. E é esta luz que nós vamos vibrar, que permaneça na nossa residência, nos envolvendo e envolvendo todos os nossos familiares, que dividem conosco nessa existência este nosso lar. Vibremos para que seja feita a fluidificação daquela água que nós vamos beber no final da reunião. Que ali seja colocado o medicamento necessário para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Vibremos que esta luz
saia do nosso lar neste momento e percorra todos os lares em desajustes. Aqueles lares que estão em desarmonia, que essa luz de paz se intensifique e levando a eles o entendimento e a paz. Vibremos por todos os lares coletivos, como creches, asilos, enfim, todos aqueles lares onde mais pessoas convivem, que haja também paz e harmonia. Vibremos pelos presídios, por esses nossos irmãos que se encontram ali, privados da sua liberdade, que aproveite esse tempo que ali permanece, que reflitam sobre as suas decisões e possam retornar aos seus lares, pessoas melhores para o convívio da sua família. Vibremos pelos hospitais, por todos os hospitais, tanto físico como espiritual. Por todos esses nossos irmãos que se encontram neste momento no leito de hospital. Muita força, muita fé, muita coragem. E principalmente pelos médicos, pelas enfermeiras, enfermeiros que cuidam dessas pessoas. Vibremos por todos os governantes de todos os países, que governe com mais amor, mais justiça e mais caridade. Vibremos por todos os países, por todos os habitantes deste planeta, que neste momento esta luz os ilumine, que eles possam sentir essas nossas vibrações e se reconhecer que somos todos irmãos. Vibremos pelos nossos irmãos que estão deixando esse plano material e retornando à pátria espiritual, que são muitos que estão retornando à pátria espiritual. Que todos possam ser acolhidos de acordo com a necessidade e merecimento de cada um. E vibremos também pelos familiares desses nossos irmãos, que estão se despedindo temporariamente deles, que eles tenham força, fé e coragem para transpor esses momentos difíceis. Vibremos por todas as casas de oração, em especial pela nossa casa, pelo nosso grupo da fraternidade e pelos familiares de todos que ali frequentam, que trabalham. Que a nossa casa continue sendo um ponto de luz no universo para receber todos aqueles que necessitam de auxílio. E muito em breve possamos estar lá presente para recebê-los todos eles. Também que ela esteja ali iluminada, preparada para nos receber, para continuarmos desempenhando o nosso trabalho. Vibremos, enfim, por um pensamento de cada um, ou por alguém especial, ou por uma situação que alguém esteja passando, que nós estejamos passando, que se for do nosso merecimento, vai ser solucionado. E se não for ainda o momento, se não for a hora, que tenhamos força, fé e coragem para esperar o momento oportuno. E que esta luz que desejamos para toda a humanidade e para nós mesmos permaneça conosco, nos envolvendo, para que possamos levar a todos aqueles com os quais vamos nos encontrar durante toda esta semana, e com os quais nós vamos conviver durante toda esta semana.
para que possamos estar aqui novamente na próxima semana para reabastecer dessas energias e doar essas energias em benefício de nós mesmos e do nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando com os nossos olhos fechados, vamos iniciar o nosso relaxamento. Peço a todos que se coloquem de maneira confortável. Vamos prestando atenção na nossa respiração. Vamos inspirando e expirando. Inspirando profunda e lentamente, sentindo o ar entrando. Ele vai limpando a nossa garganta. Vamos enchendo os nossos pulmões. Retemos um pouco desse ar. E expirando vagarosamente, vamos colocando para fora todas as nossas preocupações, as nossas tristezas, as nossas dores. A cada respiração, vamos relaxando o nosso corpo, vamos sentindo a tensão indo embora, vamos inspirando e expirando. Uma onda de profundo bem-estar, de tranquilidade, nos envolve. Sentimos uma paz infinita. Visualizemos uma luz no alto de nossa cabeça. Essa luz está conectada à fonte, que é o Pai Criador. Vamos sentindo essa luz tocando a nossa cabeça. Temos a sensação de serem mãos que vão massageando o nosso couro cabeludo. Esse movimento vai nos relaxando. Essa luz envolve o nosso cérebro, harmonizando os nossos pensamentos, descendo pela testa, envolve nossos olhos, para que possamos ver a beleza que está ao nosso redor. Essa luz, ela continua descendo, tocando o nosso nariz, as nossas bochechas, relaxando o maxilar, percorrendo os lábios, a boca, que as nossas palavras sejam de gratidão para bendizer, para consolar. Essa luz percorre as orelhas, os ouvidos. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Essa luz envolve a nossa garganta, o nosso pescoço, percorrendo pela nossa coluna, nossos ombros, vai descendo pelos braços e mãos, braços que acolhem, mãos que abençoam. Sentindo essa luz em nosso tórax, ela vai se espalhando pelo abdômen, envolvendo todos os órgãos. O coração fica leve quando Deus faz morada. Agora, essa luz envolve os nossos quadris, descendo pelas pernas e pés. Que o nosso caminhar seja firme, seguro. Ao nosso redor, tudo é luz, tudo é calma, tudo é paz. E ainda sintonizados com o Pai Criador, pedimos à espiritualidade amiga que seja aplicado o passe a todos nós e que possamos receber tudo aquilo que necessitamos. Muita luz. Graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos terminando a nossa reunião com mais uma oração de agradecimento, né? De tudo que recebemos
E vamos mantendo a nossa concentração, os olhos fechados. Pai, agradecemos a mais esse momento e que possamos sentir essas energias durante toda a semana, levando com nós esse otimismo, esse amor, essa fé raciocinada. E que possamos estar aqui na próxima semana para mais um aprendizado, mais uma absorção de energias boas, com muito amor, com muito carinho. Muito obrigado. Que assim seja. Boa noite a todos. E todos tenham uma semana muito boa. E que estaremos aqui na próxima semana com mais um Evangelho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.